Muito bem, pessoal, eu quero agradecer aí a audiência lá em Capão da Canoa. Tenho recebido essa semana, várias ligações de Capão da Canoa, audiência muito grande. Aliás, Capão da Canoa já não é um balneário apenas, é uma cidade bem urbanizada, bastante movimentada, populacionalmente ela é uma cidade importante hoje do nosso litoral. Eu acho que é mais importante do litoral em termos de população, de um balneário que se desenvolveu hoje e está muito bem estruturado urbanisticamente. Então, um abraço para vocês aí que acompanham o nosso programa. Também aqui para Novo Hamburgo, né, o pessoal de Novo Hamburgo que assiste o programa e tem gostado muito das nossas entrevistas aqui, do pessoal que desfila aqui no programa, que na verdade nós criamos um programa assim que tem várias opiniões, sabe? Não é só a opinião do apresentador aqui que é reverenciada e tem a sua exibição. Não, nós temos opiniões contraditórias. Isso é importante desenvolver a nossa mente crítica, né, para trazer para vocês algumas informações, de forma que vocês também possam fazer o seu julgamento das coisas. Bom, Nardon Inácio, auditores e consultores, há 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Planalto conectando destino, conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e Celulose Rio Grandense há mais de 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Na segunda-feira, eu estarei lá na NTX, a casa de eventos, estará acontecendo o carrinho de supermercados da Agas, que foi criado lá em 1970 e poucos, o carrinho Agas, que acaba premiando as empresas do setor de supermercados que mais se destacaram, assim como as lideranças do segmento. E aí, meu professor, como é que está? Como é que vai? Correndo muito? Eu li teu artigo na Zero Hora hoje, muito bom. Obrigado. Por sinal, né, uma boa repercussão. Tem uma repercussão interessante, né, porque, na verdade, o Jacoti, aí, nosso comentarista, é muito crítico também nas coisas e é muito positivo nas suas opiniões. Parabéns. Obrigado. E temos uma convidada especial hoje, né? Hoje, abrilhando o nosso programa, o doutor Sérgio Arres, que é presidente da Associação do Ministério Público e foi recentemente reeleito em razão da sua profícua gestão. Um jovem, né? Mas é um promotor experiente. Com certeza. E altamente qualificado. Então, o projeto do convite foi para que o doutor Sérgio, como presidente da Associação do Ministério Público, nos possa dizer como ele vê esse pacote em razão dessas medidas drásticas, né, desse corte de orçamento, se não vai inviabilizar a atuação do Ministério Público, né, e que causará, inclusive, danos ao próprio Estado, né? Então, passaria a palavra ao doutor Sérgio. Eu já vou responder, Jacotê, mas antes gostaria de te saudar, agradecer pelo convite, muito obrigado. Silvio, é um prazer estar aqui, uma honra, sempre à disposição. E sucesso de novo na nova gestão. Muito obrigado, estamos sempre à disposição porque entendemos que a imprensa, de modo geral, e os veículos de comunicação é o canal mais apropriado para muitas vezes nós podermos nos comunicar com a sociedade. E já que tu mandou, eu aproveito também essa linha, mandar um abraço para o pessoal de Capão da Canoa. Eu sou frequentador assíduo ali de Capão da Canoa, de Atlântida. Eu vou praticamente todo final de semana para lá. Então, Atlântida, que bom. Também nós temos o programa exibido lá. Que bom que o pessoal está nos assistindo. Em relação ao pacote do governo, de uma forma geral, mudanças são necessárias. Nós não estamos contrários a tudo que está ali dentro. É óbvio que o Estado deveria se reestruturar. Porque ele foi mal administrado? Pode ser, mas porque o mundo mudou. E o mundo mudou e existe uma nova forma de administrar e uma nova forma de ver as coisas. Agora, existem alguns projetos de lei e emendas constitucionais dentro daquele projeto que absolutamente eles não se destinam ao fim ao que se propõe. Eles não vão fazer, da sua parte, nenhuma economia, eles não vão zerar o déficit dos estados e eles vão causar sérios prejuízos para o funcionamento das instituições e dos poderes. Quem são prejudicados? A sociedade. Por quê? Porque eu ouvi alguns comentários teus, algumas opiniões tuas, e tu tem toda a razão. Nós temos um serviço público hoje de qualidade? Não, nós não temos um serviço público hoje de qualidade. Por que muitas vezes nós não temos um serviço público de qualidade? Porque falta investimento. E o pacote vem justamente retirar o investimento do serviço público. Então, quem vai ser prejudicado por parcela deste pacote, não todo, algumas medidas são boas, parcela desse pacote é a própria sociedade, que vai piorar o serviço público. Doutor, me diga uma coisa, claro que você tem toda a razão, o Estado tem que se reestruturar, não é apenas um segmento, quer dizer, é todo ele, mas eu vejo assim que o grande problema público no Brasil é da administração pública. Eu tenho uma experiência muito grande como economista, fiz mestrado em São Paulo e tal, e lá quando meu mestrado, justamente a questão era toda a reforma bancária na década de 80 e os reflexos que isso traz para a sociedade e para o setor público brasileiro. Então, no Brasil, me parece que o grande problema não é a questão nem financeira,
é a questão de gestão. Concordo. E quando nós entramos na questão de gestão, nós vamos ver, por exemplo, que o pacote traz medidas retalhadoras financeiras para instituições e poderes que sempre tiveram boa gestão. Por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público ele tem um orçamento pré-ordenado pela Assembleia Legislativa no momento que aprova a lei orçamentária. O Ministério Público, ao longo dos seus últimos 20 anos, nunca ultrapassou esse orçamento. Ele sempre se geriu de acordo com o orçamento que lhe foi dado e prestou diversos, e vem prestando diversos serviços para a sociedade. Eu vou citar só um, para a gente não se alongar muito, vou citar só um. Operação Leite Compensado. Valor para a sociedade? Inestimável. Com certeza. Inestimável. Descobriu a fraude que se fazia nos leites que ia para nossas crianças. Pois bem, o pacote visa o quê? Visa sobre uma pseudo-capa que todos têm que agora se sacrificar, justamente punir quem foi o bom gestor, o Ministério Público. E quem foi o mau gestor? O Poder Executivo. Podemos entrar aqui nas razões, mas não iremos. Podemos entrar nas razões um pouco mais na frente. Bom, o Executivo que se geriu mal, que gastou mais que podia, que não soube se administrar, agora quer a parcela dos outros poderes e instituições que se geriram bem para saldar a sua dívida. Eu pergunto para a sociedade, isso é correto? Isso é justo? Bom, nós podemos até entender, é justo. Ele é correto, nós queremos fazer isso. Quem vai ser prejudicado? Vai ser você. Porque operações, por exemplo, como leite compensado, como operações que visam o combate a licitações, operações sobre sonegações fiscais, operações, inclusive, que ajudam o Estado a arrecadar mais, elas simplesmente não poderão mais ser feitas, porque, às vezes, 5, 10 milhões... Vejam que na sua conta é um valor enorme, na minha conta é um valor enorme, na conta do Ministério Público é um valor enorme, na conta do Estado é nada. Só que este valor retirado do Ministério Público, por exemplo, simplesmente inviabiliza uma série de ações que o Ministério Público... Aí vem aquela questão, né, doutor, das prioridades. Quer dizer, o Estado também é deficiente nessa questão de vislumbrar exatamente aquilo que é prioritário e o que não é prioritário. E como o senhor falou muito bem, quer dizer, eu acho que aquelas instituições que têm um papel fundamental, como tem o Ministério Público, como tem outros vários organismos, outras instituições, e que estão cumprindo determinado o seu trabalho de maneira eficiente, essas eu concordo com o senhor, quer dizer, essas deveriam ser premiadas, né? O problema é esse, que o Estado não tem essa questão da prioridade, quer dizer, porque ele quer colocar todo mundo no mesmo rolo. Mas talvez, Silvio, aí seja o primeiro ponto que talvez a gente divirja um pouco. Porque eu não acho que seja uma questão de prioridade. Eu acho que se faz isso de uma forma muito bem pensada, muito bem calculada, muito bem visionária e com um objetivo claro. É essa a minha opinião. É enfraquecer as instituições. É enfraquecer as instituições. É enfraquecer as instituições. E isso está não só em nível regional, mas em nível nacional também. Em nível nacional também. Então, porque eu acho quase inadmissível, por exemplo, que nós, eu sou um promotor com 16 anos de carreira, tu é um economista, uma pessoa com larga experiência, que nós tenhamos essa visão e as pessoas que foram eleitas, que estão lá dentro de uma equipe, que montam uma equipe econômica, que passam 4 meses pensando num pacote a ser apresentado, também não vejam, né? Que ao invés de eleger prioridades, eles vão acabar destruindo, e a palavra é essa, destruindo, ou pelo menos fragilizando instituições e poderes. Isso é feito de uma forma articulada, isso é feito de uma forma pensada. E como é que é feito isso de uma forma pensada e como é que é feito isso de uma forma articulada? É uma tática de guerra antiga, ou seja, é colocar os irmãos contra os irmãos. Por que o Ministério Público, por que o Poder Judiciário, estou dando só um exemplo, por que o Ministério Público, por que o Poder Judiciário conseguiram se gerir bem e conseguem hoje pagar seus bons salários, se pega em dia, se pega o servidor do Executivo que não está recebendo o seu também salário por causa das deficiências do Poder Executivo e se joga o próprio servidor do Executivo contra o servidor do Poder Judiciário, contra o servidor do Ministério Público, quando o problema está dentro do Poder Executivo. E aí se vai enfraquecendo, se vai ruindo, se vai retirando a unidade e se passa na Assembleia os projetos que eles viram populares. Na administração anterior, por exemplo, houve um saque de mais de 7 bilhões do Caixa Único do Estado, né? E o déficit orçamentário ficou em 4 bilhões e tanto. Quer dizer, na gestão da governadoria da Cruz, foi a única que foi profícua, né? Deixou 142 milhões em caixa, quer dizer, o Estado ficou superavitário. Agora, doutor Sérgio, o Ministério Público tem noção do volume de renúncia fiscal que o governo faz
Esse é um ponto interessantíssimo, Jacotê, e que não me surpreende que venha da tua pessoa pela acuidade e pela atenção. Vejam a questão das isenções fiscais. Eu não sou contra isenções fiscais. Só que as isenções fiscais hoje no Rio Grande do Sul é uma mala preta. Ou seja, os órgãos e instituições que têm a obrigação de fiscalizar não têm acesso aos dados. Então, o que acontece hoje no estado do Rio Grande do Sul, nós nos olhamos das palavras de quem? Nas palavras do próprio secretário da Fazenda, Giovanni Feltes. Giovanni Feltes diz que as isenções fiscais no estado do Rio Grande do Sul giram em torno de 14 a 16 bilhões de reais. Bilhões de reais. Esses 14 a 16 bilhões de reais, em torno de 7 a 8 bilhões de reais, são de competência do próprio estado, é o próprio estado que deu. Mas hoje, eu estou falando aqui, nós estamos falando para Capão da Canoa, nós estamos falando para Atlanta, nós estamos falando para Xangri-Lá, nós estamos falando para o microempresário, nós estamos falando para o médico lá que tem sua clínica, nós estamos falando lá para o barbeiro que tem que corta o cabelo, nós estamos falando lá para as empresas de alimentação. Vocês, eu tenho certeza que vocês nunca ganharam nenhum incentivo fiscal. Vocês nunca ganharam nenhum incentivo fiscal. Os incentivos fiscais do Rio Grande do Sul vão todos para as grandes empresas. Bom, não sou contra ir para as grandes empresas, desde que elas prestem conta dos empregos que elas estão gerando. Elas prestam conta dos empregos que elas estão gerando, se prestam, não é para o Ministério Público, se prestam, não é para o Tribunal de Contas, se prestam, não é para o Poder Judiciário, se prestam, é para o próprio Poder Executivo, porque essa mala preta eles não abrem de jeito nenhum. Doutor, qual é a estratégia que vocês vão utilizar a partir de agora para, de repente, dar uma reorientação nessa visão do Estado? A mais democrática possível. Conversar com os deputados e provar, primeiro, que o projeto, em alguns aspectos, não se destina para o fim ao qual ele está proposto. E, no segundo momento, mostrar isso que nós estamos conversando aqui, mostrar que isso é enfraquecimento das instituições e dos poderes, mostrar que esse enfraquecimento das instituições e dos poderes ele vai fazer o Estado arrecadar menos. Na verdade, e neste processo dialético com os deputados, nós esperamos obter o convencimento, pelo menos a sensibilidade, para modificar algumas coisas do projeto que precisam ser modificadas. Não era isso que economistas diziam quando houve o aumento do ICMS? Olha, o aumento do ICMS não vai solucionar a situação do Rio Grande do Sul, porque vai diminuir o poder de compra. Todo mundo dizia isso. O governo insistiu, aumentou o ICMS, sacrificou, aconteceu o aumento da arrecadação? Não aconteceu o aumento da arrecadação. Está provado que o aumento de impostos causa recessão. Está mais do que provado. O que aconteceu nesse governo é que o governo, infelizmente, não esperava vencer e assumiu sem um plano de governo. A realidade é essa. Quem me conhece sabe que eu não sou do partido A, não sou do partido B, não sou do partido C, nem do partido D. Doutor, e assim como o senhor, por exemplo, vocês não têm acesso, não sabem os dados verdadeiros da crise do Estado, este governo também não sabia o que aconteceu no governo anterior. Agora a prefeitura mesmo, eu estava vendo na emissora de rádio de Porto Alegre, dizendo que o prefeito que assumiu agora não sabe a situação como está o município, quer dizer, e tem essa dificuldade em ter esses dados. Então, falta transparência e seriedade e responsabilidade, na verdade. E ninguém está aqui dizendo que é fácil administrar um estado como o Rio Grande do Sul, que tem um passivo histórico grande, que o número de inativos superou o número de ativos e que tem problemas históricos, não vai ser um, não vai ser dois governos que vai resolver. Ninguém está dizendo isso. Agora, que se precisava de medidas que bombassem a economia e até agora as únicas medidas postas são de corte, né? E o setor sacrificado é o funcionalismo público, isso é histórico lá. Algumas modificações precisam ser feitas, aposentadorias precoces, posso concordar com isso, há aposentadorias precoces. Há distorções? Realmente há distorções. Mas se vê no conjunto das medidas que, em termos de economia, em termos de fazer o Rio Grande do Sul voltar a crescer, olha, a curto prazo, com certeza, vamos trazer o doutor Sérgio outra vez aqui agora em dezembro, no começo, porque esse pacote tem uma data para votação, eu acho que no meio de dezembro, né? Antes do recesso, né? Então até lá tem muita novidade. Se tu me der mais 30 segundos, isso é uma outra coisa para dizer. Vejam bem, vejam a perversidade. Nós estamos há 2 anos, né, nessa situação e o governo manda um pacote com essa complexidade de medidas para ser aprovado em 30 dias, na época do Natal, Ano Novo. Convenhamos, né? Doutor... mais de 2 anos para administrar. Doutor, um abraço, obrigado. Voltar aqui em regime então, tá? de urgência. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Rápido intervalo e já voltamos.